Olá, seja muito bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Lembrando que esse podcast é gravado aqui no Espaço Mind, o espaço em São Paulo, com um estúdio de gravação, salas de treinamento, salas de reuniões, um espaço fantástico. Inclusive tem um café maravilhoso aqui que você pode passar, pode conhecer, pertinho da Avenida Paulista, do Metrô Paraíso. E eu sou Thiago Beltrán, psicólogo, especialista em comunicação, inteligência emocional, e hoje eu tô aqui para entrevistar uma pessoa fantástica, a Clarissa, que é médica, é instrutora de autoconhecimento, de meditação, enfim, anos aí na busca de conhecer o ser humano enquanto médica e conhecer aí a essência por trás do ser humano também, mas nada melhor do que a própria pessoa se apresentar. Então, primeiramente, muito bem-vinda ao nosso podcast, muito feliz e curioso para esse nosso bate-papo, mas eu queria que você também se apresentasse, pessoal de casa aí, quem está, né, assistindo, quem que é a Clarissa. Obrigada, Thiago, e obrigada por estar aqui nesse podcast tão maravilhoso aí que vocês estão fazendo. Então, meu nome é Clarissa, eu sou médica e eu trabalho também com essa parte de meditação, de autoconhecimento, de como a gente trazer mais equilíbrio para a nossa vida, enfim. É uma das minhas paixões hoje, que eu trago não só para minha vida, mas para o mundo. Sim. E para as pessoas que se interessam por isso. Que legal, Clarissa. Eu já pesquisei um pouquinho nas redes sociais, depois a gente vai passar pro pessoal dar uma olhada lá. E aqui no Open Mind, como a ideia é mente aberta, eu sempre gosto de trazer pessoas que têm uma forma diferente de viver, de pensar, que realmente, acho que todos que passaram aqui têm esse lado em comum de buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Mas eu gosto sempre de conhecer um pouquinho da história, porque a gente não nasce, de repente, já nasce nesse mundo, né? Chega do autoconhecimento. Eu nasci já com a vibe de buscar autoconhecimento. Geralmente a gente passa por algumas coisas na vida. E aí eu gosto de trazer um pouquinho também da história da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi sua infância. Você é de São Paulo mesmo, não é? Como foi um pouquinho da sua infância até você chegar a escolher a sua área profissional? Olha, você falou uma coisa interessante, que aí quando a gente começa a trabalhar com autoconhecimento, a gente não nasce assim, não é verdade? Sim. E aí é muito legal você a gente contar da nossa história, porque às vezes as pessoas acabam me conhecendo, eu sou instrutora de meditação. Não, mas isso aí é muito legal porque você deve ter nascido assim, com esse dom de meditar. Sim, você zen. Exatamente. Mas eu falo que não foi sempre assim, né? Então, eu moro em São Paulo há muito, muito tempo. Eu me considero paulista, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Que legal. E eu quero ser médica desde que eu me conheço por gente. Que eu acho que eu nunca pensei em ser nada diferente da minha vida, que eu quero ser médica. Legal. Pois é. Então, esse caminho da medicina sempre foi muito certo, assim, pra mim. E eu amo ser médica, me apaixonei pela medicina e pelo ser humano, de saber que existe mais sobre o ser humano, sempre a gente está descobrindo. E aí, então você já desde criança já tinha esse desejo de ser médica, entrou na profissão. O que te levou para a sua área específica da medicina? Da oftalmologia? Sim. Eu não sei te responder, você acredita? Eu acho que isso foi uma coisa que eu meio que, assim... Eu caí de paraquedas na oftalmologia mesmo, posso dizer. Mas eu me apaixonei por essa área. Então, sabe aquelas coisas da sua vida que você não sabe direito como que você foi parar ali? Mas hoje eu vejo que eu acho que eu seria feliz em muitas áreas da medicina. Eu acho que eu seria feliz como clínico, como radiologista, como, enfim, como psiquiatra, como muitas coisas, mas eu sou bem feliz sendo oftalmologista. Legal. E a medicina tem muito esse lado biológico, né? De olhar para o ser humano ali, corpo, enfim, estudar um pouco mais das doenças, da saúde como um todo. E isso acaba levando muito tempo, de esforço, de estudo para você ter esse conhecimento. E como que você chegou nesse caminho do autoconhecimento, autodesenvolvimento, desse desenvolvimento humano? Porque imagino que a vida de uma médica seja bem corrida, até da formação, todo o processo, entrar na área, começar a trabalhar. Pelo menos todos os médicos que eu conheço têm uma agenda bem complicada. O que te levou, assim, quando você despertou para essa busca do autoconhecimento? Thiago, depois que eu terminei de estudar, que eu fiz medicina, oftalmologia, eu me especializei na área de retina, de neurooftalmologia, eu pensei, pronto, agora chega, agora eu já estudei tudo que eu precisava estudar. E como eu comecei a trabalhar, atendendo como neurooftalmologista, eu comecei a ver que as pessoas me traziam algumas queixas ali no consultório que eu não tinha resposta. E eu comecei a perceber que tinham coisas do ser humano que eu não conseguia alcançar como médica. E eu comecei a dar essa resposta para as pessoas. Eu falei assim, olha, eu te entendo, eu sei que tem uma resposta para o que você está sentindo, pelo que você está me contando, mas eu preciso estudar mais
para eu poder te responder. Então, foi exatamente no consultório que eu comecei a perceber que tinha algo a mais ali do ser humano que eu não conseguia alcançar ali só com os conhecimentos que eu tinha até o momento. E aí eu fui atrás. Né? Então, assim, o que o médico sabe fazer? Estudar, né? Então, eu falo que eu entrei, assim, na minha bolha de estudo de novo e comecei a ir atrás, assim, de conhecimento, de estudo, para minha vida também, mas Sim. claro que você acaba compartilhando com o mundo depois, né? Sim. E aí, qual foi o primeiro caminho que você encontrou quando você começou a buscar esses estudos aí? O que você começou a estudar, encontrar, conhecer? Eu comecei a me aprofundar muito nessa área de entender o que era esse pensamento do ser humano. Então, o que a gente consegue criar na nossa vida? E eu comecei a pensar, tá, então a gente pensa algo, essa coisa acontece, como que a gente cria a nossa vida e aonde que estão as nossas limitações? Então, eu comecei a fazer alguns testes comigo mesma. Então, por exemplo, eu sempre fui muito ruim no esporte. E aí eu falei pra mim, como é que a gente cria nesse mundo? Então, eu vou fazer o Vou seguinte. pro mais difícil. Vou ser triatleta. Mas eu não contei pra ninguém que eu ia ser triatleta. E eu comecei a usar algumas coisas pra ser triatleta. Obviamente, eu comecei a treinar muito pra fazer triatlon. Sim. Não contei pra ninguém. E depois de 3, 4 meses, eu fiz meu primeiro triatlon. Que legal. E aí começou essa minha vida dentro do esporte, que parece que é uma coisa que está muito longe dessa área profissional e tudo, mas foi uma coisa que, entrando nessa área do esporte, que era uma coisa que eu tinha muitas limitações, essas coisas que a gente fala, né, de crenças. E eu até vi um vídeo seu que eu achei muito legal, que eram coisas que, nossa, o que aquela criança ouve quando ela era mais nova, que aqueles pensamentos que ela acha que ela é aquilo, mas que na verdade ela não é. Não é verdade? Ela cria aquela verdade absoluta do que ela ouviu e leva aquilo como uma verdade pra vida, né? Exatamente. Então, como é que você... Eu assisti um vídeo seu muito interessante sobre isso. E são coisas que podem estar nos prendendo na nossa vida adulta. E foi mais ou menos isso que eu fiz com o esporte. Que legal. Então, eu fui para a aula do triatlon, eu corri meia maratona, depois eu fiz corridas de aventura, de mountain bike, e, enfim, comecei a correr o Brasil por corrida de aventura, foi uma fase bem legal também. Mas eu comecei a pensar o seguinte, aonde que o pensamento está te limitando na sua vida? E aonde que você quer chegar na sua vida, que você acha que você não pode, mas na verdade existe um caminho para você chegar ali. A primeira parte que você destravou foi essa questão do esporte, que você olhou e falou, talvez algo era mais difícil para você, você falou, vou mudar, já que tô entendendo um pouquinho mais da mente ali. Sim, foi mais ou menos tudo junto. Uhum. Porque quando eu ia fazer esses treinamentos de longa distância, que às vezes eram 6, 12 horas treinando... treinamento mental gigantesco, né? Fazendo essas travessias, ou então essas corridas de aventura, que eram bem longas, às vezes de 24 horas, e às vezes até mais. Sim. Eu entrava num processo de meditação, sem saber que eu estava num processo de meditação. Então, às vezes, eu entrava, antes dessas corridas, eu pensava assim, nossa, qual é a pessoa será que eu vou sair dessa corrida? E dentro dessas corridas, no meio dessa natureza, no meio da mata, assim... Você está num momento de muito desconforto da sua vida, passando frio, fome, você se perde com a sua equipe no meio do mato, mas a sua mente vai para um outro lugar, sem você perceber. E eu sinto que nisso a sua mente vai expandindo. E junto com isso, eu comecei a estudar muito essa parte de como que essa energia funciona com a gente. Então, como eu sou médica, né, aquele pensamento muito racional... Eu comecei a me aprofundar muito na medicina quântica, na física quântica, aliás. Então, comprei livros de física quântica, em congressos de física quântica, para isso ficar um pouco mais palpável. Então, eu fui um pouco por esse caminho no começo. Sim. E aí, o que te fez chegar? Sei que você hoje é certificada da Escola de Mistérios, né? Sim. Como que você chegou? Então, você buscou essa coisa da meditação, da física quântica, enfim. Como que você chegou nesse conhecimento? Olha, eu comecei a buscar isso para mim, essa parte de autoconhecimento. Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muito aqui nesse mundo que a gente vive. Às vezes está tudo bem ao nosso redor. E estava tudo muito bem na minha vida. Então, eu tinha me formado médica, eu fiz especialização de medicina na USP, na parte de oftalmologia. Então, eu estava alcançando todas as coisas que eu queria.
Eu queria, né, vamos ser triatleta, vamos entrar para corrida de aventura, eu consegui, eu fiz. Eu comecei a perceber que a gente consegue o que a gente quer na nossa vida, né? Claro que tem um preço a se pagar do nosso Sim, tempo, sim, da nossa sim. energia. Mas, apesar de estar tudo bem na minha vida, existia uma coisa dentro de mim, uma dor dentro de mim, que ela não curava. E como se fosse, assim, uma ansiedade, talvez uma dor, porque a gente fala que a ansiedade é algo que a gente sente no corpo físico. Sim, total. Então, apesar de tudo que eu estava fazendo ali ao meu redor, existia uma dor dentro de mim que não ia embora. E já tinha feito algumas terapias que tinham me ajudado e, assim, eu sei que as terapias com psicólogo e profissionais, eles ajudam a gente bastante e Sim, me ajudaram em muitos pontos da minha vida, sim. mas tinha uma dor ali residual que eu acordava com aquela dor e eu pensava, meio-dia ela deve ir embora. E mais ou menos meio-dia ela ia embora. Mas eu não conseguia estar completamente feliz na minha vida. Eu sei que às vezes a gente se culpa disso, né? Porque Sim. a gente olha assim esse mundo com tanto sofrimento e as pessoas sentindo essas dores reais. Às vezes tem gente que não tem o que comer, que Sim. perde um familiar, tem alguma doença, e eu não tinha nada disso. Mas existia uma dor dentro de mim que não permitia que eu fosse completamente feliz. E eu comecei a ir atrás de formas para me conhecer mais. Então, como que eu posso estar buscando algo que vai preencher esse vazio que está dentro de mim? Então, acho que foi mais ou menos nessa caminhada de eu estar buscando algo para curar essa minha dor que eu acabei entrando nessa área da meditação, do autoconhecimento, e que hoje isso acaba meio que se fundindo com a minha vida, com o meu modo de ser, né? Que é algo assim, falo que assim, tá, é o ar que eu respiro hoje, né? Essa parte. Nossa, que legal. E hoje você também faz esses trabalhos de autoconhecimento, né? Que você falou, você trouxe uma busca, foi uma busca que você fez para você, mas que de tanto estudar, conhecer, fazer formações ali, você também desenvolve trabalhos, né? Em grupos, enfim, como que são esses trabalhos? Que tipo de trabalho que você desenvolve hoje, além da medicina ali, né, para ajudar as pessoas com essa busca, que talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez esteja passando por esse momento de, pô, eu tenho casa, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, mas eu não tô bem. E, né, e aí, tipo, quais são os trabalhos que você desenvolve que talvez possam ajudar essas pessoas? Olha, antes de te responder, eu posso colocar uma outra coisa aí no Por meio? favor. Aqui é. É Fica à ótimo. vontade. Porque uma coisa que eu acabei percebendo, isso em mim, é o seguinte, que existem várias formas da gente estar ali tentando enfrentar aquela dor ou aquela dificuldade da nossa vida. Mas muitas coisas que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar batendo de frente com aquela dor e com aquela dificuldade. Então, como que a gente vai estar enfrentando aquela dor, aquela dificuldade, algo que você queira, assim, mudar da sua vida, se você tá do tamanho daquela dor? Se você tá do tamanho daquele problema? Então, se você entrou naquele problema porque você era daquele tamanho, e agora você quer resolver aquele problema, mas você tá daquele mesmo tamanho, não faz sentido. Então, hoje eu vejo que a gente precisa se enxergar maior do que o problema. Então, o que é que tem de você que você ainda não descobriu que é maior do que aquele problema, que você pode enxergar a mais? E muitas vezes a gente enxerga algo a mais no outro. Então, já teve aquele, sei lá, amigo seu, amiga que, de repente, vamos dizer assim, terminou um relacionamento. E aí a pessoa tá ali sofrendo, e aí você pensa, gente, mas por que você tá sofrendo? Você é tão maravilhoso! Sim. Não é verdade? Sim, Sai sim. dessa! Você O enxerga. pessoal fala, foi um livramento, aquele traste da sua vida. Exatamente, né? Então, assim, ou então, sei lá, perdeu o emprego, você fala, mas você tem N capacidades. Sim. E a gente consegue enxergar isso no outro, mas muitas vezes a gente não enxerga isso na gente. Então eu vejo que tudo começa pela gente. Né? Então, tá, você quer ver mais no mundo? Então, veja mais em você. Você quer, enfim,
se comunicar melhor com o mundo, mas como é que você está se comunicando com você? Eu quero ter mais um equilíbrio emocional na minha vida de trabalho, mas como é que está o seu equilíbrio emocional por dentro? Então, quais são as qualidades que você ainda não descobriu de você? Então, foi isso que eu comecei a fazer no começo. E como que eu comecei a fazer isso? Foi realmente, assim, pela meditação, pela essa parte de autoconhecimento, de você estar encontrando esses dons dentro de você. Faz sentido? Sim, Faz, né? total, porque é o que você falou. Às vezes é mudar, talvez, a lente que a gente está enxergando. Porque é aquilo que você estava falando, né? Sobre a criança ali, quando ela desenvolve uma crença. A crença nada mais é do que um óculos que foi colocado ali. Então, se você coloca um óculos amarelo, eu lembro que tinha um óculos que eu andava de moto, às vezes, que era amarelo. E aí, às vezes o dia tava aquele dia cinza, você coloca o óculos amarelo, parece que tá sol. Então, a sua crença é como você coloca um óculos ali que ele faz a forma como você enxerga o mundo. E muitas vezes a pessoa não consegue olhar, quantas vezes, isso eu trabalho né, no consultório, muitas vezes a pessoa que chega, aquela pessoa linda, um homem lindo, uma mulher linda, e tá, não, porque ninguém gosta de mim, porque não sei o quê. E aí, qual que é a tendência dos amigos? É o que você falou. Como assim? Você é linda, você é lindo, você... Só que a pessoa não consegue olhar. A crença é tão forte dessa baixa autoestima que a pessoa fala assim, tá falando só pra me agradar. Porque eu tenho que reforçar a minha crença. Então, qual que é o trabalho, geralmente, de qualquer tipo de terapia, eu acredito, cada um pelo seu caminho, é mudar esse olhar, esse óculos. É mudar esse óculos. E esse óculos, muitas vezes, é um espelho, não é só o óculos, é colocar um espelho. Quer trazer esse ponto que você falava, né? De se olhar e falar, poxa, olha as capacidades que eu tenho. E o autoconhecimento, tive um mentor uma vez que ele dizia que o autoconhecimento ele vem antes do autodesenvolvimento. E para mim faz muito sentido, porque quando a gente pensa em desenvolver, a gente pensa em crescer, em fazer... Só que se você não tem como você desenvolver se você não se autoconhecer. Isso. E esse autoconhecer é colocar esse espelho de entender quais as habilidades que eu tenho. Faz muito sentido o que você falava pra mim, nessa questão, porque a partir do momento que eu tenho esse problema, eu tô do mesmo tamanho que ele. Ele foi gerado assim, porque eu não percebo quantas possibilidades, quantas habilidades, quantas possibilidades eu tenho. A partir do momento do autoconhecimento, eu começo a olhar, ter esse espelho, começo a perceber, aí faz muito sentido que você... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, inclusive, dessa coisa da posição ali, de se olhar maior, porque aí você começa a ver que você tem mais habilidades, possibilidades no mundo, nas pessoas, que o problema, ele tá aqui, é aquela pedra que você tem que remover do caminho, às vezes é pesada. Mas quando você se olha maior que a pedra, às vezes você nem precisa ter a força pra pedra, mas você fala assim, opa, peraí, mas e se eu pegar um guincho? E se eu pegar um macaco hidráulico, alguma coisa? Sim. Na minha percepção, quando você fala de ser maior que o problema, me vem essa sensação de, agora eu tenho um olhar que ele pode ser resolvido, ele não é maior que eu. Ele não tá... Eu tenho possibilidades. Acho que o primeiro passo para a mudança por isso que para mim faz muito sentido isso que você está trazendo. Né? Não é verdade? Sim. E às vezes você acaba vendo também que aquele caminho que tá a pedra nem era o caminho que você queria seguir. Às vezes você nem precisa remover, você só precisa virar e ir para outro lado. Porque você fala assim, nossa, peraí, existe mais aqui que eu posso fazer? Às vezes você tá tão próximo, talvez, que você só tá vendo aquela pedra e existem vários caminhos no entorno, você nem precisa remover, ter tanto esforço, às vezes é só ir para lá. Sabe que quando eu estava estudando, nessa época que eu estava estudando muito, muito, muito para ver o que mais tinha para mim nessa vida, e eu era médica, Sim. Eu vi uma história de um médico que contava assim, que tinham duas pessoas conversando, um médico e um outro cara. E esse outro cara perguntou pro médico, o que você faz da vida? E aí ele encheu o peito e falou, eu sou médico. E o outro pensou o seguinte, puxa vida, só isso? E é assim, eu sou médica, eu posso contar essa história, porque eu sei que ser médico não é só isso. Mas eu sei também que, independente do que você seja nessa vida, você pode ser mais, se você quiser. Sim. Então, você quer ser triatleta? Você quer ser corredora de aventura? Você quer ser músico? Talvez, como eu, você não vai ser o melhor triatleta do mundo. Então, nunca ganhei uma prova de triatlon, por exemplo. Mas você vai estar ali, você vai conseguir superar essas dificuldades. Então, o que mais que tem para você, hoje, que você quer ser?
Então, uma das coisas que eu percebo é que a gente pode olhar para aquela dor, para aquele problema e tentar bater de frente. Só que tem uma hora que você já sabe o porquê que você tem aquela dor. Você já sabe que você teve uma infância difícil, que isso, mas aquele trauma. Beleza, você sabe de tudo, mas você continua com aquela ansiedade, você continua naquele estado de pensamento negativo e você não tem como remover aquilo. Mas e é exatamente aí que eu acho que entra essa parte de autoconhecimento. Porque você não tá vendo essa parte sua que você tá ampliando essa consciência que você tem. Então, mais ou menos não, exatamente 9 anos atrás, nessa busca, eu comecei a rezar muito, pedir muito para Deus. Eu falei, Deus, me mostra um caminho. Porque eu já estudei aqui uma série de coisas, mas eu não tô tendo como... Eu não sei qual que é o meu próximo passo. E nessa série de coisas que você estudou, você ainda continuava com aquela dor que você não sabia de onde era, que você falava até chegava meio dia ali e passava, mas aquela seria uma angústia, posso dizer? Pode dizer sim. E uma outra coisa que eu vejo que acontece é que eu sempre fui uma pessoa que colocava um objetivo na minha frente e eu sabia que eu ia cumprir, porque eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. Isso é uma característica minha, posso dizer. Mas o meu medo era o seguinte, e se eu colocar um objetivo na minha frente, daqui a 5, 10, 15 anos, eu olhar para trás e falar assim, tá, mas isso também não tá me dando alegria. Então eu comecei a falar, tá, peraí, então se eu for dar mais esses passos na minha vida, de estar criando a minha própria realidade, que eu vou criar, e se daqui a 5, 10 anos eu olhar para trás e falar, tá, mas isso eu criei com aqueles óculos, né, amarelos ali, que você falou. Que eu não quero mais esse óculos. Que eu não quero mais esse óculos. Então eu vejo que é muito importante para todo mundo buscar esse autoconhecimento de alguma forma, porque a gente está criando a nossa vida a todo momento. Quer você escolha fazer algo ou quer você escolha não fazer algo. É uma escolha ainda. Ainda é uma escolha. Então, você parar ali para ver o que mais existe dentro de você, quais são as suas qualidades e como você pode enxergar a sua vida e o mundo de uma forma diferente, é uma coisa que você vai estar colocando em ação na sua vida. Então, essa espiritualidade, se você quiser chamar assim, você tá, na verdade, colocando isso junto com a sua vida. Porque você tá criando a sua realidade a todo momento. Não é verdade? Sim. Sim, as pessoas linkam muito. Eu gosto de olhar o mundo, enfim, a gente tem coisas que a gente consegue provar. A ciência tem muito essa busca. Eu gosto muito de filosofia porque a gente olha a maioria das áreas, a medicina, a própria ciência como um todo, a psicologia, vem muito da filosofia. Que é buscar desse saber do homem, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que isso dá certo, por que isso não dá. E tem coisas que a gente já consegue comprovar através de estudos, você consegue fazer testes, mas a gente está muito aquém de conseguir provar tudo. E eu acredito que você também chegue num ponto muito parecido comigo, que eu venho da psicologia. Então a psicologia é uma ciência também, tem toda... quando a gente linka com a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, muitas coisas envolvem ali, né, que a gente pode falar junto à questão da espiritualidade, das crenças... E aí é desafiador, imagino, né, porque a gente tem, por exemplo, um conselho, e eu tenho um trabalho que eu desenvolvo, eu tenho coisas que eu posso fazer dentro do meu trabalho, tem coisas que não, até porque são relacionadas à crença. Então, eu não vou trazer um trabalho na minha psicologia, ali no meu atendimento, como psicólogo, sendo que isso tem a ver com a minha crença. Então a gente acaba separando isso e sabendo separar, buscando essa separação, mas ao mesmo tempo com a curiosidade gigantesca do que tem a mais, e isso acaba se envolvendo com a gente, por mais que no consultório, por exemplo, a gente conversava até antes aqui, né? Você como médica, talvez muita coisa do autoconhecimento que você busque, você não vai trazer para o seu consultório médico de falar sobre essas coisas, você vai atender lá com essa, né, nesse processo, a oftalmologia ali, cuidar da questão da pessoa, mas de qualquer forma isso está intrínseco em você. Então, às vezes... a sua forma de falar, o seu comportamento, ele tá expressando a sua crença e tudo isso que você tem vivido, né? Sim, e às vezes o que a pessoa precisa é ser olhado por alguém, saber que ela importa, de um sorriso, né? Então, muitas vezes o que a pessoa está precisando é de se saber notado, saber que ela é importante. É saber que ela vale a pena, não é verdade? Sim. Então, muitas vezes o que a pessoa precisa é isso. Sim. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho fantástica.
dependente de religiosidade, né? Mas ele diz que Jesus, que ao meu ver, se a gente, mesmo tirando a espiritualidade e a religião, ao meu ver, como homem ali é um grande exemplo. Eu me inspiro muito na questão de como lidava com as pessoas, de tudo mais. E ele diz que Jesus foi tão humano que foi divino. E pra mim isso é muito, assim, fantástico, porque eu acho que muitas vezes a gente busca algo tão transcendental, de uma experiência, que eu acho que é interessante, o ser humano tem essa busca, mas geralmente muito dessa experiência tá no básico, nesse ser humano, como você falava. O que adianta eu buscar toda uma espiritualidade, algo transcendental, e quando eu tô diante de uma pessoa, eu simplesmente não olho no olho dela, eu não acolho, eu não dou ouvido, não ouço. Então, pra mim, essa coisa do ser humano de verdade é algo que até transcende muito mais do que algumas experiências que a gente busca surreal. E quando você fala isso, pra mim faz muito sentido, porque na medicina, quando eu estou no consultório, por exemplo, na sua medicina, muitas vezes você não vai falar de crenças que você tem, de coisas, mas a gente é certas coisas, independente, né, da crença, então isso está intrínseco na gente. E quando você acolhe de verdade, quando você ouve, quando você é humano, quando você é um profissional exemplar, por exemplo, quando você está na sua medicina lá e você é um exemplo de profissional, diante de tudo que você estudou, aplicando a ciência com convicção, com a forma correta, você está, ao meu ver, você está linkado com alguma espiritualidade que você acredita e isso está movimentando você, sem precisar você dizer, não, inclusive eu acho que é muito mais profundo do que a gente querer pregar certas convicções, porque hoje a gente vê aí na internet as pessoas pregando convicções a rodo de tudo que é vertente ali, viés e tal, mas eu acho que o que mais transforma não é muitas vezes a fala, mas o comportamento em si. A pessoa, quando ela olha pra Clarice e fala, você tem algo diferente, eu quero entender, o que você tem de diferente? E acho que isso vai muito de uma frase que eu gosto, que é um conhecimento metafísico, né? Que fala que você não pode dar aquilo que você não tem. E a base do caminho de autoconhecimento é essa, porque você está conhecendo a si mesmo, né? Esse lema, know thyself, que existe dentro dessas escolas de mistérios desde os tempos antigos, conheça a ti mesmo. E aí, nesse caminho de autoconhecimento, para mim, ele é tão apaixonante porque você começa a se apaixonar por você. Você começa a ver as suas capacidades, você começa a se perdoar de coisas que você vê, enfim, no decorrer da sua vida. Você começa a falar com você de uma outra maneira. Você começa a se tratar de uma outra maneira. Você começa a se valorizar de uma outra maneira. E aí, então, você também começa a refletir isso no mundo. Então, eu digo que uma das coisas mais incríveis que vem acontecendo comigo nessa caminho de autoconhecimento não é só eu estar, assim, muito excited, né? Muito, assim, ansiosa para ver o que mais essa vida espera por mim, de mim, mas ao você ver as suas capacidades, a sua beleza, você vai vendo essa beleza no mundo. E o mundo vai ficando mais bonito. As pessoas vão ficando mais bonitas. Então, é muito apaixonante. Sim. Então, você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, precisa começar por você mesmo. Então, você quer dar mais amor, mais carinho para os seus filhos. Você quer ter mais equilíbrio no seu meio de trabalho. Qual é o equilíbrio que você está tendo com você? Como é que estão os pensamentos dentro da sua cabeça? E todos esses pensamentos, essa agitação de pensamentos, eles são seus? São verdadeiramente seus? E é assim, você, né, falou de Jesus Cristo, né? Então, e agora vamos pensar nessa divindade que existe também dentro de cada um de nós. Então, esses pensamentos estão vindo da onde? Estão vindo dos nossos medos, das nossas crenças, de coisas que nos disseram, das agitação do dia a dia, ou elas estão vindo do seu centramento? Você tem esse ponto de equilíbrio onde você sabe que você pode ir quando você encontra as dificuldades na sua vida, enfim. E um caminho de autoconhecimento é sobre isso, é sobre ter esse lugar de paz que você pode ir. É sobre você, no meio dessa agitação, você falar assim, peraí, aconteceu um problema aqui, deu ruim, deu errado. Então, quem é que vai conseguir decidir melhor? Aquela pessoa que consegue se centrar ou aquela pessoa que está ali em volta pelo medo? Né? E hoje
né, pela própria medicina, a gente sabe que aquela reação de medo que a gente tem, aquele frio na barriga, é aquele cortisol que está elevado, ou aquela adrenalina que está aumentando, que isso vai dar, sim, alterações fisiológicas e neurofisiológicas dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo, seus hormônios vão aumentar. Agora, imagina se naquele problema que você vai estar enfrentando, e que todo mundo tem, você consegue voltar para aquele lugar e falar, não, peraí. Você traz a sua paz para aquele momento, e aí você consegue decidir e resolver aquilo que está na sua frente. Então, é muito gratificante, assim. É muito gratificante você carregar isso dentro de você e saber que qualquer um pode. Que qualquer pessoa tem isso dentro da gente. Agora, como que você vai encontrar isso? É que existe um caminho. E foi isso que, esse caminho da Escola Moderna de Mistérios, foi nisso que ele me ajudou. E foi ela que você encontrou há 9 anos, quando você estava falando que estava nessa Exatamente. busca? Foi. Legal. E por que que isso me ajuda? Porque o que a Escola de Mistérios me ensinou, eu posso dizer assim, é como que eu vou encontrar essas respostas dentro de mim. Então, nesse caminho da Escola de Mistérios, eu, infelizmente ou felizmente, nunca teve ninguém que me falou, é por aqui que você vai, é isso que você vai fazer. Não. Mas o que eu aprendi foi, você quer encontrar essas respostas? Então, essas são as ferramentas para você achar essas respostas dentro de você. Então, talvez por ser médica, isso para mim sempre foi muito coerente. Um caminho que ninguém vai te dizer para onde ir, o que fazer na sua vida, mas que você vai encontrando essas respostas, porque depois aquilo é seu, aquela paz é sua, aquela alegria é sua, aquela sabedoria é sua, porque você vai experienciando isso e você traz isso com você, porque para você saber o que vai ser bom para você ou não, você tem que trazer aquilo para sua vida e ver, isso vai dar certo para você, isso não vai ser bom. Faz sentido, né? Total, porque isso vai totalmente numa contramão do que a gente tem vivido hoje. Porque hoje as pessoas buscam o quê? Exatamente a fórmula pronta, a resposta pronta. Tanto que isso é o que mais vende na internet. Eu não quero alguém que diga pra mim, pra você se tornar um triatleta, é treino, vai ter que levantar cedo, treinar pra caramba, tal. Talvez em 3, 4 meses você possa, se você se focar muito, fazer uma primeira prova mais leve. Não, a pessoa quer, aprenda a ser triatleta em 2 semanas e, sabe, fórmulas mágicas prontas. As pessoas têm perdido, inclusive, o senso crítico de ver uma publicidade como essa e falar, peraí, essa promessa tá demais, né? As coisas precisam ser construídas. E eu vejo que cada vez mais as pessoas têm deixado esse questionamento crítico e buscado as respostas prontas. E quando você busca respostas prontas, você se torna um alvo muito fácil de tudo. Claro, não tem um processo mágico, não tem assim não tem um corta-caminho, né? Então, não tem um corta-caminho, gente. Você quer alguma coisa na sua vida? Claro que você vai conseguir chegar naquele lugar, mas você vai ter o caminho para as dificuldades para você chegar ali. E tem coisas, por exemplo, eu fiz vários triatlons. Agora, eu comecei a treinar para triatlon, eu tinha ali meus 30 anos. Eu vou conseguir ser a primeira do triatlon? Olha, difícil, eu não consegui. Mas eu consegui me divertir muito naquelas provas. E outra, de quem você era antes de começar? Isso. Quanto você evoluiu nesse processo? Que é isso que eu acho que muitas vezes, eu gosto, por exemplo, da PNL, né, Programação Neurolinguística, trabalha muito essa coisa da modelagem. Como que eu olho para Clarissa e entendo alguns resultados que ela tem, que tem a ver com a forma como ela pensa, os comportamentos, a estratégia mental que ela tem, como que eu posso replicar isso e ter resultados melhores? As pessoas às vezes linkam, acham que eu vou modelar o Neymar e eu vou jogar que nem ele. Não. Só que eu posso me inspirar em algumas estratégias mentais, comportamentos, ações dele, que replicando eu posso ter melhores resultados. Melhor do que eu teria sem essa modelagem, sem acompanhar esse processo. Então, é muito isso, é entender que as coisas têm um tempo. Eu vejo que uma grande, talvez, não sei nem se é habilidade, mas acho que uma grande virtude, principalmente, que sempre foi, mas acho que hoje, que eu vejo quem tem, se destaca da população, é paciência. Porque hoje, como a gente vive numa geração fast food, tudo é muito rápido, isso me preocupa até com as crianças. Eu vejo meus sobrinhos, eu gosto muito de crianças, eu vejo... Porque hoje tudo... Eu lembro na nossa época de infância, você tinha o horário do desenho que você queria ver. Então você tinha que esperar o outro dia para ter outro capítulo ali do desenho. Hoje em dia não, hoje em dia eu pego o celular e eu vejo o que eu quiser, a hora que eu quiser. E aí a comida que eu quero eu peço no iFood a hora que eu quiser. Então começou uma coisa que eu tenho que ter tudo no momento que eu quero. Eu não tenho mais
E isso faz com que o nosso cérebro ache que isso é o normal. E as pessoas têm cada vez menos paciência de construção. Por exemplo, eu gosto muito de música, eu sou músico também. E assim, não adianta, demanda Isso. esforço, você precisa pegar lá, sentar, e Sim. você vai ver o cara tocando e você vai tentar fazer, e você não vai conseguir fazer igual. Porque você precisa De treinar tempo. de tempo. E eu vejo que tudo é esse aprendizado, que nem o triatlon. Você não chegou e saiu nadando perfeito, correndo perfeito, pedalando perfeito. Sim. Você via as pessoas e falava, meu Deus, como que a pessoa consegue isso? E aí você vai, repete, treina. O que eu preciso para chegar ali, né? Exato. E tem uma frase de um professor, chama Pierluigi, já é falecido, um professor que é muito conhecido no meio de cursinho e tal, que ele falava, não existe aprendizado senão autodidata. E as pessoas, quando vem autodidata, aquela pessoa que aprende sozinha, e ele traz isso, e quando ele explica pra mim faz muito sentido, porque você pode fazer uma aula, é o que você falava da escola de mistérios, ao invés de alguém chegar pra você e falar, faz assim, eles te dão ferramentas para que você busque seus caminhos. Eu vejo que o aprendizado é muito isso. Eu tenho uma aula, mas o idioma, por exemplo, a pessoa vai fazer uma aula de idioma. O que vai fazer ela aprender aquele idioma não é a aula que ela está tendo ali. O professor, ele é um guia, ele direciona um processo para que você consiga fazer aquilo de forma mais rápida. Mas se você não pega em casa e você não estuda, você não treina, para aquilo encaixar na sua cabeça ali, começar a fazer sentido com a sua vivência, não existe aprendizado. E eu vejo que o autoconhecimento tá muito nessa linha, porque as pessoas querem o quê? Chegar e alguém falar assim, para você ser feliz, faça isso, faça aquilo. Mas o caminho, ao meu ver, é exatamente o que você trouxe. Eu trago ferramentas para você se auto-questionar. E aí você, nesse processo com você mesmo, poxa, mas isso faz sentido, isso não faz. É um processo que demanda esforço. Assim como a maioria das coisas que eu acredito que valem a pena, que são importantes, demandam esforço. Para você ter um bom relacionamento, você demanda esforço, demanda energia, demanda querer aquilo. Hoje em dia tudo é muito fácil. Por isso que as pessoas têm cada vez mais dificuldade, inclusive, de ter um relacionamento. Porque, eu conheço a pessoa, esse negocinho não me agradou, vou pro próximo, eu vou pro Tinder, eu vou pro não sei o que, tal. Demanda uma construção. Criar filhos, as pessoas também querem uma fórmula. Mas também não é fácil, cada criança é do seu jeito, então você lidar com as suas sombras ali, para tratar com a criança. Então tudo que tem um grande valor, ao meu ver, demanda tempo, demanda construção, demanda esforço. Vai ter um grande esforço, né? E o autoconhecimento, eu acredito que é a base de tudo isso. Sim, porque aí também tem aquela coisa que às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você saiu das provas de mountain bike? Por que você não está mais fazendo as corridas de aventura? Porque o esforço para eu estar fazendo essas provas hoje, eu não quero fazer. Escolha. As horas de treino que eu vou precisar ter para a minha vida, hoje eu quero fazer outra coisa. Outras coisas. Outra coisa com o meu tempo. Porque são outras coisas nesse momento que vão me dar alegria. Então eu treino? Sim, eu treino. Não sou uma pessoa sedentária, isso não combina comigo. Mas para estar aí correndo provas de corrida de aventura pelo Brasil, hoje eu não faço mais isso. Sim. Então, claro que aí vai também da nossa escolha, o que você está querendo colocar a sua energia. Sim. E aí a gente volta para essa parte do autoconhecimento. E claro que você vai poder, enfim, ser o que você quiser da sua vida, escolher que caminho você vai seguir, sim, mas o que você quer? O que está dentro de você? Quais são as suas paixões? E às vezes a gente está tão envolto nessas dores da sua vida que você não está nem conseguindo escolher e discernir ali o que você faz. E aí que eu trago... levado pela maré ali, né? Você está sendo levado pela maré? E aí eu trago de novo essa parte da meditação. E por que a meditação é tão importante na minha vida hoje? Porque ela te ajuda a silenciar a mente. Então, a meditação ela vai ajudar você a silenciar a sua mente daqueles pensamentos que não são seus. E você vai começar a discernir aquilo e você sabe qual é aquele lugar de equilíbrio e paz que você quer chegar naquele momento. Então, os benefícios da meditação, eles não vão ser só naquela hora da meditação, mas ela vai ir ao longo do dia. E eu achava também antes que a meditação era algo para pessoas que, enfim, viviam lá no alto das montanhas e conseguiam meditar completamente zen. Mas existem técnicas de meditação que, se você tentar, você consegue. Né? Se você fizer ali a técnica certa, ser guiada pela pessoa certa, você vai conseguir aquele benefício. Sim. E hoje já tem até estudos que comprovam, né, que poucos minutos de uma prática de meditação como mindfulness, de atenção plena ali, de você simplesmente focar em algo, já causa um efeito fantástico
para a vida, inclusive alterações no cérebro mesmo, físicas, né, no cérebro, Sim. de vários estudos que trazem, exatamente a gente pensa que eu tenho que sentar lá e transcender, e às vezes eu falo, tem técnicas do Mindfulness, mas você pode lavar a louça, direcionando Sim. seu foco, sua atenção, e é um dos grandes desafios hoje, né? Porque a gente tá, hoje em dia, as pessoas estão o quê? Eu tô aqui, mas hoje eu tô pensando que eu tinha que ter falado com tal cliente, que eu tenho que resolver tal coisa, que eu tinha que ter falado com a minha... A pessoa nunca tá 100% presente ali. A meditação, ela traz muito isso, né? De você buscar silenciar. As pessoas acho que criam algumas visões de que a meditação é aquela coisa de eu silenciar 100% a mente, que eu vou sentar e vou... Mas assim como a gente falava que tudo demanda um tempo, paciência e prática, eu vejo que a meditação é muito isso. Eu vou começar a fazer musculação. Não adianta eu chegar lá e eu pegar, sei lá, um supino e falar, vou fazer supino com 100 quilos. Eu não vou tirar do lugar. Eu vou ter que começar muitas vezes só com a barra, aí eu vou colocar 5 quilos, e aí eu vou evoluindo aos poucos. Então o processo de autoconhecimento, assim como a meditação, eu vejo que é muito nessa linha. Você vai ganhando musculatura. E assim como na atividade física, por exemplo, você estava treinando forte quando você fazia as provas e tal. Se você for fazer hoje, você não vai estar no mesmo nível que você estava. Por quê? Quando você para, você regride, seu corpo muda ali, você está direcionando sua atenção para outras coisas. Da mesma forma, a musculação. Pô, você está treinando pra caramba. Eu tô retornando agora. Nossa, o corpo dói pra caramba, você vê que você não aguenta muito menos carga que você estava aguentando, porque regride mesmo. E eu vejo que o processo de autoconhecimento, ele também é assim, se você não chega ele não é estático, né? Você subiu um degrau ali, não, agora desse nível eu não volto mais. Não, dependendo das coisas que você vê na sua vida, você regride um pouco, Sim. você volta, você nunca vai voltar ao lugar que você estava, mas você acaba declinando um pouquinho, acaba subindo, a nossa vida é muito mais dinâmica do que o que as pessoas pensam, eu quero chegar ali. Então as pessoas acreditam que o ponto A tá aqui, o ponto B tá ali, é uma linha reta. Mas não, nesse caminho tem vários percursos ali que a gente tem altos e baixos para chegar nesse caminho. Eu vejo que esse processo de autoconhecimento ele tem muito a ver com essa musculatura que você ganha. Se você é contínuo, se você tá buscando, tá desenvolvendo, você vai numa crescente. Porém, quando você para, às vezes a gente passa por momentos da vida, você falou, né? A pessoa acha que você medita, você é zen, às vezes você se afasta um pouco, você não consegue, por exemplo, ter a prática que você gostaria diariamente ali, e às vezes você sim fica mais ansiosa, fica mais ansioso, e aí você às vezes toma consciência, poxa, peraí, eu preciso voltar. E na academia, você tá lá às vezes treinando, você tá com um resultado, e aí começa a correria da vida, dia a dia, você acaba não tá conseguindo treinar. Aí você para, preciso voltar, tá me fazendo mal, eu já tô sentindo diferença no meu sono, eu tô mais ansioso, tal. E aí você volta, você vê que não pega mais a mesma carga, e aí só que o efeito ali para você retornar é muito mais rápido. É desafiador, porque você fala, né? Mas você não volta como você começou ali na academia. Eu vejo que o autoconhecimento ele é muito parecido com isso. E aí eu queria que você trouxesse, porque quando a gente fala de mistérios, então o nome é muito chamativo, né? Escola de mistérios. Eu acredito que as pessoas tem pessoas já, nossa, mistérios. Será que tem bruxaria envolvido? O que você... A Clarissa, ela tem poderes sobrenaturais? Da onde veio? O que é essa escola de mistérios? Até para desmistificar para as pessoas que estão ouvindo, não ficar aquela coisa, nossa, é algo muito distante das pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho Então, o que é e de onde surgiu. a Escola de Mistérios, ela é uma escola muito, muito antiga que existe no mundo. Eu acho que vinha dessa época onde os homens se perguntavam quem sou eu. Né? Então, esse quem sou eu, o que existe em mim, né? Quem sou eu aqui nesse mundo, nessa vida? Então, esse conheça a si mesmo. Que os homens dos tempos antigos se perguntavam muito, esse conheça a si mesmo, e que hoje em dia a gente parou de se perguntar. Sim. Então, a Escola de Mistérios, né, hoje a Modern Mystery School, ela é um caminho de autoconhecimento. Porque é muito difícil você conhecer a si mesmo sem você ter um caminho para você seguir. Então, você vai bater muito a cabeça aí para você encontrar essas chaves aí que estão dentro de você. Então, a Escola de Mistérios, ela vai estar compartilhando com você essas ferramentas para você estar encontrando essas respostas dentro de você. Então, através de aulas, de workshops e através de sessões individuais, para que você consiga acessar aquilo que de melhor que existe dentro de você. Então, dentro da Escola de Mistérios, a gente usa esse termo, né, do nosso eu superior, né, que é do nosso eu divino, que é quem você realmente é.
Então, será que a gente fala muito das nossas sombras, das nossas dores, vou abraçar minhas sombras, mas você não é a sua sombra, você não é a sua dor, existe algo de muito mais valor dentro de você. Então, o que a gente aprende nesse caminho da Escola de Mistérios é como que você está acessando essa divindade que existe dentro de você para que você possa manifestar isso no mundo. E a consequência disso é você viver uma vida de alegria. Porque se você está vivendo o seu propósito aqui nessa terra, você está colocando a sua luz aqui nessa terra, eu digo que é como que você tivesse aquele combinado com Deus antes de nascer e falar assim, Deus, é essa alegria que eu vou levar para essa vida. Mas aí a gente nasce, enfim, N coisas acontecem ali que a gente acaba se perdendo ali do nosso real propósito. E a gente acaba vivendo essa vida, vivendo um dia após o outro, acordando, faz aquilo que precisa fazer, leva as crianças no colégio, vai para o trabalho, dorme, e você fica esperando aqueles momentos de alegria das suas férias, do final de semana. Mas por que não viver a alegria todos os dias da sua vida? Mesmo com as suas dificuldades. Então, esse autoconhecimento que eu trouxe pela Escola Moderna de Mistérios, né, na minha vida, ele faz com que cada vez mais eu possa viver realmente o meu propósito aqui. Claro que minha vida não é perfeita. Eu também estou nesse caminho, estou aprendendo cada dia mais. Então, o que a Escola de Mistérios faz é um caminho de autoconhecimento, trazendo essa espiritualidade para a sua vida, através desses conhecimentos metafísicos. Agora, existe só esse caminho? Não, claro que não. Existem muitos caminhos nessa terra para você alcançar isso, para você estar face a face ali com a sua divindade. Mas esse é o caminho que eu conheço, que deu certo para mim. E sendo um caminho milenar, se a gente vai olhar na nossa história, várias pessoas que fizeram grandes coisas nesse mundo foram iniciados da Escola de Mistérios. Como Jung, Winston Churchill, Einstein, Da Vinci. Então você olha e fala assim, nossa, foram pessoas que deixaram um legado aqui nessa terra. Então, se essas pessoas atingiram o seu maior potencial nessa terra, por que a gente não pode? Por que que a gente está se limitando a viver muitas vezes uma vida sem alegria? E você trouxe, né, Jesus Cristo? Jesus falou, coisas maiores que eu, vocês farão. E por que que a gente acha que a gente não pode fazer? Que a gente está se limitando muito. Então, essa Escola de Mistérios é nada mais, nada menos do que você encontrar essa grandiosidade que existe dentro de você. E cada pessoa vai ter essa grandiosidade, um propósito de vida diferente. Então, hoje a gente tem outras escolas de mistérios de outras linhagens no mundo, mas que o propósito delas, todas juntas, é de trazer de volta essa paz nesse mundo. Para que cada pessoa possa expressar a sua divindade, a sua individualidade, e que cada pessoa possa ter uma escolha. Porque se a gente vai olhar o mundo como ele é hoje, a gente vê que alguma coisa ali deu errado, né? O mundo tá realmente com muita dor e muito sofrimento, e tem pessoas que não estão podendo ter uma livre escolha. Então, juntas das escolas de mistérios que hoje estão no mundo, elas trabalham em conjunto para isso. Mas a escola que é hoje aberta ao público é a que a gente chama da Escola Moderna de Mistérios, que é Modern Mystery School, que vai estar repassando esses ensinamentos para o mundo. Legal. Eu poderia dizer que a Escola de Mistérios, ela seria uma escola filosófica? Que traz para você talvez um pouquinho pensar, questionar e buscar esse autoconhecimento, enfim. Olha, que você aprende a filosofar sobre a sua vida, talvez, sim, mas ela é uma escola de conhecimentos metafísicos. Então, a Escola de Mistérios é sobre você trazer esses conhecimentos aqui para a sua vida no dia de hoje. Sim. Então, eu não sei se estou errada, mas o meu pensamento, às vezes, em filosofar, é você deixar tudo muito no mundo das ideias. E o objetivo da Escola de Mistérios é você trazer isso que está no mundo das suas ideias, mas você trazer isso para o seu mundo físico. Sim. Eu questiono isso porque, assim, a gente realmente, muitas vezes, leva a filosofia para uma linha lógica, dessa linha mais ocidental, desse pensamento cartesiano, dessa busca. E a filosofia, por exemplo, quando a gente vai para a filosofia egípcia, por exemplo, eu gosto muito da professora Maria Lucilena, da Nova Acrópole,
que ela fala muito, ela traz muito dessa filosofia também, além dessa coisa do físico ali, mas os egípcios trazem conhecimentos fantásticos. Então, para essa linha, para mim, quando eu falo mistérios, são os mistérios da vida. Então, como eu busco conhecer desses mistérios, é que a primeira vez que a gente ouve escola de mistérios, dá a impressão que eu vou ter fórmulas, por exemplo, do bruxo ali, que eu vou ter uma fórmula para transformar alguma coisa. E você falando me dá muito mais a impressão de um outro lado, de que esses mistérios eles continuarão, mas que é uma busca por esse conhecimento de o que mais existe no mundo, na Terra, nas ideias, na metafísica, que eu posso trazer esse Sim. autoconhecimento. Para mim vem uma muito coisa, disso. sabe, Thiago, é uma coisa muito palpável, porque é como que eu posso transformar a minha vida. Porque lembra se a gente, né, que a gente já falou um pouquinho antes sobre que você não pode dar aquilo que você não tem. Então tudo começa por você. Então, na verdade, é algo muito simples mesmo, você trazer essa paz para você. Então, como é que eu vou mudar o mundo, trazer essa paz no mundo? Então, você tem que trazer primeiro essa paz para a sua vida, para os seus pensamentos, para a sua família, para você. E aí a gente vai estar mudando esse mundo, vamos dizer assim. Mas o que a Escola de Mistérios faz ela me ensinou muito a trazer essa espiritualidade, essa conexão aqui para o mundo de hoje. Então, como que eu posso transformar o meu dia hoje, trazer, assim, para superar as minhas dificuldades, para viver o meu dia, tudo isso com alegria, para estar vivendo o meu propósito aqui na Terra, hoje. Então, é algo muito palpável, né? É como a gente trazer essa nossa conexão, essa nossa espiritualidade, essa conexão com Deus, mas trazer isso para a gente estar mudando o nosso dia, o nosso dia a dia. E aí até trazendo isso, né? Como você trazendo... A gente está ainda nas ideias, tipo, como eu trazer isso, enfim, trazer essa espiritualidade para a prática, para o meu dia a dia. Mas para quem está assistindo, então hoje, até no seu trabalho, além da medicina, voltado para essa visão de desenvolvimento humano, como você faz isso na prática? Então, como que as pessoas podem procurar você e como você ajuda elas nesse caminho do autoconhecimento e desenvolvimento? Prática, como que o que você faz com essas pessoas que elas podem para ajudá-las nesse caminho? Sim, então primeiro eu gosto muito de saber o que aquela pessoa está buscando, né? Então geralmente minha primeira pergunta, então o que está te interessando, o que você busca para a sua vida, onde que você quer chegar, né? E então tem várias coisas que eu estou oferecendo para as pessoas. Então, por exemplo, vamos falar assim, se você quiser experienciar uma meditação, eu faço algumas meditações online, apesar de gostar muito mais do presencial, porque eu acho que nada substitui, né, isso aqui que a gente está tendo agora. Mas eu gosto muito do presencial, mas eu faço meditações online, geralmente uma vez por mês, né? Então, às vezes é uma forma legal também de você estar se conectando, experienciando um pouco essas meditações. Mas eu faço muitos workshops e aulas ali presenciais. Então, dependendo do que você estiver buscando para a sua vida, dessa parte de autoconhecimento, eu vou estar dando essas aulas. Então, eu sou professora de meditação, dessa parte de autoconhecimento, mas tudo trazendo os conhecimentos dessa linhagem das escolas de mistérios. E também algumas sessões individuais, né, para ver o que exatamente que a pessoa está buscando, enfim. Então, você faz tantos trabalhos em grupo, esse processo de meditação e tal, ou também em processos individuais que você ajuda as pessoas nesse processo. Isso. Que legal, Clarissa. E esse papo tá tão bom, porque por mim eu ficaria aqui dias, porque é fantástico. Mas a gente pode ficar um mês aqui que a gente não vai conseguir passar todas as informações de forma profunda, né? Então, como que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a Escola de Mistérios, enfim, como que elas podem, pode passar redes sociais, enfim, se você tiver algum curso, alguma coisa que você queira divulgar? Olha, a forma mais fácil de me encontrar é pelo meu Instagram, que é Clarissa Baliou. E então ali é mais fácil de você me encontrar por ali mesmo. E a gente vai ter sim alguns cursos presenciais ainda esse ano. Então, dia 2 e 3 de novembro, tem um curso chamado do Empower Thyself, que é Conheça a Si Mesmo. E esse foi o primeiro curso que eu fiz da Escola de Mistérios, que para mim foi um divisor de águas. Que legal. Então, se você tiver interesse nisso, né, acho que seria uma coisa legal de você conhecer um pouquinho mais. E das meditações mensais que eu faço online também. Então, você pode me achar pelo meu próprio Instagram e conversar comigo por ali. E ali você coloca as informações de quando manter os cursos, as meditações, tá tudo ali que as pessoas podem te acompanhar. Sim. Que legal. E pra gente partir pro final, eu sempre gosto de pedir para que a pessoa
mande uma mensagem. Então a gente não sabe, a internet tem um poder fantástico que você falou, eu também gosto muito do presencial, mas a internet ela dá um poder fantástico de É às vezes, verdade. sei lá, pode ter uma pessoa que está assistindo isso daqui na Europa, na China, um brasileiro, por exemplo, está ali vivendo uma situação complexa em qualquer lugar do mundo e está ouvindo a gente agora. Então se você pudesse deixar uma mensagem para quem está vindo, o que você sentia aí no seu coração, né, de mandar uma mensagem para quem está assistindo agora e que pode contribuir com a vida dessa pessoa? Sim, olha, acho que minha mensagem seria que, independente do que você acredita de você hoje, que você conheça sobre si hoje, você é muito mais do que isso. Então, independente da dor, da alegria, do que você estiver passando hoje, saiba que você é muito mais do que isso. Então, existe aí mais sobre você para você descobrir que pode trazer muito mais alegria para sua vida. Acho que é isso a minha mensagem. Que legal, que legal. Então, Clarissa, brigadão pelo bate-papo, foi Sim, fantástico. obrigada a você, Thiago. Quero conhecer muito mais Sim. sobre todo esse seu trabalho, vou me aprofundar. E convido você também que está assistindo, busque. Eu vejo que esse caminho, eu costumo dizer, né, eu sou psicólogo e eu sei que nada substitui muitas vezes a questão de um trabalho terapêutico ali com o profissional. Mas eu vejo que existem muitas coisas na nossa vida que são terapêuticas. Desde um bate-papo, às vezes com um amigo, às vezes uma busca religiosa, né? Algo que te faz bem ali, assistir um filme, um livro. Tudo isso é algo que vai compondo esse autoconhecimento. Essas experiências, essas vivências. É o que vai fazendo com que aquele óculos que a gente falou, ele ganhe novas cores, que eu possa enxergar o mundo de forma diferente. Então, eu particularmente sou apaixonado pelo conhecimento, pelas trocas, porque independente da pessoa olhar para você e falar, nossa, eu concordo 100% com isso, eu acho que nem esse é o caminho. Mas eu simplesmente saber que existem formas de ver o mundo diferente, que existem conhecimentos diferentes, isso já amplia o meu mapa do mundo, a minha visão do mundo, que vai mudando um pouco essas cores, né? Então Verdade. eu acredito muito que o conhecimento é poder e que a gente poder questionar, a gente poder trocar. Então convido você que está assistindo, procure a Clarissa. Pode repetir seu Instagram? É Clarissa Baliu. Balil? Isso. Clarissa Balil. Então a gente vai colocar aqui, procura lá, busque o conhecimento sempre. Eu sou Thiago Beltran, também pode procurar no Instagram, Thiago com TI, Thiago Beltran. Estamos aqui no Espaço Mind, um espaço que inclusive tem o intuito realmente de contribuir com a transformação, o conhecimento. Então a gente tem aqui salas de treinamento de diversos tamanhos para quem quer fazer vivências. A gente tem sala de atendimento individual, tem um estúdio aqui de gravação. Então um espaço realmente pensado para contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento humano e profissional. Então, Clarissa, brigadão novamente pelo bate-papo. Obrigado a você que esteve aqui até agora conosco. Espero que de alguma forma esse bate-papo tenha contribuído com a sua vida e te espero no próximo episódio. Forte abraço.